Sport perde para o Corinthians e segue na lanterna com apenas 1 ponto em 5 jogos. A gente vai trazer mais detalhes de tudo isso no terceiro pós-jogo aqui do canal. Roda a vinheta e vamos nessa. Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de pós-jogo aqui no canal do Lucas Holanda. Peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar seu like e, claro, compartilhar o vídeo e também o canal para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. O esporte que perdeu mais uma vez nesta Série A, chegou à 4ª derrota em 5 jogos, foi derrotado por 2-1 para o Corinthians de virada neste sábado e chegou à preocupante marca de 1 ponto em 5 jogos. O Sport conquistou apenas 1 ponto em 15 disputados. E o resultado, claro, é a lanterna do Brasileirão e um momento de muita preocupação para a sequência do campeonato, né? Antes da gente falar do jogo, que há muito a se falar, eu acho importante a gente começar falando da escalação de Pepa, né? É importante trazer o contexto que Pepa, na última quarta-feira, na derrota do Sport para o Red Bull Bragantino, já havia errado bastante, tanto na escalação, como também nas substituições, né? E hoje, ele simplesmente foi para o famoso all-in, né? Apostou tudo numa escalação completamente contrária ao que a maioria imaginava, com o Lucas Lima no banco, Arthur Souza de titular, novamente o Lucas Cunha na zaga e o Chico na lateral esquerda, embora essa opção seja minimamente justificável pela falta de opções na lateral esquerda. Tanto Dalbert quanto Igor Cariús ainda estão fora. Os dois iniciaram o processo de transição física. Mas a escalação que se imaginava do Sport hoje era bem diferente do que Pepa tentou. E o resultado disso, meus amigos, foi que o Sport foi completamente amassado nos 30 primeiros minutos. Próximo de 30, 28, 30 minutos. O Sport teve que pedir aos céus para não tomar uma goleada nesse recorte. O Corinthians foi muito superior ao Sport, muito superior. Não seria exagero da minha parte dizer que o jogo deveria ter sido definido com 20 minutos de jogo. Se o Corinthians tivesse convertido as chances que teve, poderia ter feito um 3-0 com tranquilidade. Mas é aquela velha máxima, né? Futebol é futebol e por isso é tão especial, né? A partir dos 30 minutos, o Sport entra no jogo, consegue girar bem a bola, vai tendo uma boa movimentação e inicialmente tem uma boa chance com o Barleta. Antes disso, já tinha tido um bom chute com o Sérgio Oliveira para fora e o Sport consegue abrir o placar na reta final do primeiro tempo, num belo gol. O Sérgio Oliveira toca para o Hereda e o Hereda cruza. O Sérgio Oliveira bate de primeiro e faz um golaço. Então, assim, mesmo com todo esse amasso que o Sport sofreu nos 30 primeiros minutos do Corinthians, o Sport resistiu e foi para o intervalo vencendo o jogo. Então, o que é que se esperava? E o que é que deveria ser feito, na minha opinião? O Sport não fez um bom primeiro tempo, mas estava com a vantagem. Então, era a hora do treinador agir, de corrigir os muitos erros. O Corinthians chegou com muita facilidade pelo lado direito de ataque e lado esquerdo da defesa do Sport. Mas o que a gente viu foi o contrário. Pepa voltou para o segundo tempo com o mesmo time que terminou o primeiro. E aí, obviamente, não por causa disso, o Sport toma um gol com 10 segundos de jogo no segundo tempo. E aí a vantagem vai por água abaixo. Memphis Depay aproveita, né, a falha do João Silva, o Romero cruza e o Memphis Depay domina e com tranquilidade bate na saída do Kaique França. Então, o Sport não conseguiu passar muito tempo em vantagem e o Pepa não ter mexido no intervalo, para mim, é um erro imperdoável. Imperdoável porque se seu time foi muito mal no primeiro tempo, por que você vai voltar com a mesma formação? Só porque estava com a vantagem? Aliás, eu acho que Pepa deveria ter mexido ainda no primeiro tempo. Ainda durante o primeiro tempo
que, repito, os primeiros 30 minutos do Sport contra o Corinthians, se vocês acompanharem a Série A, vocês não acham até o momento nenhum time que fez o que o Sport fez nesses 30 primeiros minutos. Sim, é porque o Corinthians pecou muito na finalização, mas era jogo para estar uns 4-0 com 20 minutos, 20, 25 minutos. De verdade. Foi assustador. E pior ainda foi o treinador não ter mexido. Então, o Sport, o jogo vai seguir no segundo tempo, o Corinthians naturalmente embalado com a força da sua torcida, segue no controle do jogo e novamente numa jogada pelo lado esquerdo defensivo do Sport e lado direito do ataque do Corinthians, o Léo Maná cruza e o Memphis Depay chuta, a bola desvia no João Silva, que entra e o Corinthians vira o jogo. Uma virada justa, uma virada que o Sport mereceu e me assustou a tamanha passividade, né, de Pepa para mexer, né? E aí o capítulo substituições também merece ser dissecado à parte, né? O Sport simplesmente terminou o jogo hoje com o Rodrigo Atêncio sem sequer ter sido acionado, sabe? O Rodrigo Atêncio, que foi uma das contratações mais caras da história do Sport e que fez um bom jogo diante do Red Bull Bragantino, ele simplesmente não entrou, com o Sport precisando do resultado, sabe? O Sport precisando empatar o jogo. Mas Pepa não consegue sair um pouco fora da caixinha. Com apenas uma substituição, ele coloca Zé Lucas na vaga de Rivera, que já estava pendurado. Zé Lucas entrou bem, na minha opinião. Acho que Zé Lucas precisa jogar mais, mas é inexplicável a Têncio não ter sido acionado, né? Então o Sport no segundo tempo se expõe mais, vê o Corinthians criar chances para ampliar e, numa escapada ou outra ali, tenta o empate, né? Mas não consegue. A melhor oportunidade foi numa jogada do Leni Lobato pela esquerda, que cruza, né? O Paciência desvia, mas a zaga do Corinthians afasta e as outras chances foram criadas a partir de cruzamento. O Sport é um time que, além de muitos problemas defensivos, ele segue inofensivo. E aí a gente vai entrar agora no nome inevitável na análise, que é Pepa, né? O Sport tem simplesmente um ponto em 15 jogos. Em 15 disputados, perdão. Um ponto em 15 disputados. Nunca, eu falei nunca, o Sport teve um início de campeonato brasileiro tão ruim quanto esse. Não é possível que se normalize tantos erros assim, sabe? Simplesmente o time não consegue reagir. Simplesmente não consegue ter a pontuação nos jogos. Eu até falei aqui no primeiro pós-jogo do canal que não achava motivo de terra arrasada após a derrota para o Vasco, né? Mas as coisas mudaram muito. Mudaram muito. O jogo do Sport contra o Red Bull Bragantino, simplesmente Pepa pegou tudo de positivo que o clube havia construído nesses 3 primeiros jogos, né? E ainda teve o fator arbitragem no início e jogou no lixo. Então, o Sport, na minha opinião, ele é refém de uma suposta evolução que não chega. Porque se a gente for olhar para toda a temporada e ela precisa entrar nessa equação, a gente vai ver momentos onde o Sport teve recortes interessantes, ali na semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. Depois teve recortes interessantes nos 3 primeiros jogos da Série A. Mas você não consegue solidificar isso. Pepa não consegue solidificar o trabalho. O Sport de Pepa é um time sem identidade. Ninguém consegue me dizer que o Sport de Pepa é um time que marca bem. É um time que tem características defensivas. O Sport de Pepa não tem uma boa bola parada, nem defensiva e nem ofensiva. O Sport de Pepa não ataca bem. E aí eu pergunto para vocês, qual é o legado do Sport de Pepa? Não existe. A gente não encontra. O que baseia, pelo menos na minha opinião, a permanência de Pepa no esporte até o momento é a crença numa suposta evolução que, repito, até o momento nunca chegou de forma sólida. Então a gente
observa um treinador que comete erros repetidos, que parece ter uma visão completamente diferente do que a maioria está enxergando e a realidade está mostrando, e de um time que simplesmente não reage. Não reage. Ninguém imaginava que o Sport fosse fazer uma pontuação alta nesse primeiro recorte de campeonato. Foram 4, 5 jogos pesados. Mas Série A é isso. Não existe jogo fácil. A tabela com Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco fora e o Red Bull Bragantino em casa é a tabela das mais acessíveis comparada com as de outros concorrentes? Não é. Mas a gente não pode normalizar um ponto em 15. Porque o que fica é isso. A fotografia do Sport de Pepa é de um time afundado na lanterna com apenas um ponto em 15 disputados. Repito, é o pior início de campeonato brasileiro de pontos corridos que o Sport já fez. Nem em 2009, quando foi rebaixado como lanterna, com rodadas de antecedência, o Sport teve um início tão ruim. Na quinta rodada venceu. Sabe? É terrível. É terrível. Um ponto em 15 jogos não dá para conseguir normalizar isso. Não dá para conseguir normalizar isso. Um ponto em 15 simplesmente não dá. Não dá. 2016, quando o Sport larga com um ponto em 4 jogos, consegue vencer na quinta rodada. E dá uma reação. O Sport de Pepa não apresenta isso. Não apresenta isso. É simplesmente uma crença, repito, de que as coisas de um dia para o outro vão encaixar. E não encaixaram no ano todo. Eu, particularmente, imaginava que essa troca no comando do Sport poderia ter acontecido até antes, sabe? Mas entendia que não acontecesse, justamente por o discurso do clube ser de preparação para o brasileiro. Mas a partir do momento que as coisas não encaixam, e sobretudo o treinador piora o que ele nunca conseguiu resolver, eu particularmente não consigo entender a manutenção. A manutenção. Repito, a gente está gravando o pós-jogo aqui depois da partida. Até então, até dar uma olhada aqui, não há nenhuma notícia de demissão. E vamos aguardar para ver se a direção do Sport vai manter o Pepa no comando do time, né? O Sport só volta a jogar na próxima semana, no sábado, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro, às 8 da noite. Então, tem uma semana livre para, caso opte pela mudança de técnico, achar um novo treinador e ele ter tempo para comandar a equipe já contra o Fortaleza. E aí, vamos ver se a direção vai optar por esse caminho. E aí eu vou trazer de novo o exemplo do Vitória. O Vitória, no ano passado, ele larga muito mal no campeonato, mas a direção opta por encerrar o trabalho do Léo Condé, sabe? Que havia sido campeão brasileiro da Série B pelo Vitória em 2023 e também campeão baiano em 2024. Então, não há sentença de clube rebaixado com 4 rodadas. Ninguém pode cravar o rebaixamento de nenhum clube com 4 ou 5 rodadas. Mas é preciso que o clube haja. Porque sem agir não tem como sair do canto. Então, na minha opinião, o Sport de Pepa não vai para lugar algum. Eu, particularmente, não vejo o Pepa extraindo nada deste esporte no Brasileirão. Posso estar errado, o tempo pode mostrar que a continuidade dele era o melhor caminho, caso a direção opte por permanecer com ele, mas eu, particularmente, não enxergo motivos. E aí eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham para a sequência da temporada? É o ideal manter Pepa? Quais possíveis substitutos para o Sport, caso opte por demitir o Pepa? Repito, até o momento da gravação deste jogo, não há nenhuma informação de demissão. A gente vai seguir acompanhando de perto e, claro, trazendo tudo para vocês. Lembrando mais uma vez, o Sport joga no próximo sábado, às 8 horas da noite, na Ilha do Retiro, contra o Fortaleza.
Sport ainda não venceu no Brasileirão, tem apenas 1 ponto em 5 jogos e o momento é de crise. Não dá para tampar o sol com a peneira. Então, queria agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui, ao final do pós-jogo. Compartilha com a galera, se inscreve no canal, manda sugestão de pauta, claro, deixa seu like e vamos nessa. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.